Boker Tov, Boker Or. Pessoal em casa está ouvindo? Sim. Sim. Bom dia a todo mundo. A gente tem o prazer de ter todos vocês aqui no Minyan de quinta-feira. Hoje é um dia importante sobre vários aspectos. Hoje é Yom HaShoah, é o dia da lembrança do Holocausto, um dia muito triste, mas ao mesmo tempo a gente tem vários motivos para comemorar. Primeiro, por estarmos todos aqui, também por ter hoje falando para nós o Charles Steinman, que fez a comunicação da área por muitos anos, é da comunidade de identidade e memória, carrega essa visão de Yom HaShoah muito forte com ele, vai trazer para nós. É nosso correspondente internacional na Europa, na Suíça. Oi? Eu e a Bianca Rotier, que trabalha aqui. Você é a Bianca Rotier, mas você é melhor. As Scamparini, a gente tem outros. Não, tá em Roma. A gente tem outros correspondentes em Roma, mas tem vários rabinos lá agora, que a gente sabe. Então, ele é nosso correspondente na Suíça. Nos manda várias informações importantes, inclusive a de um passarinho lá da Suíça que nos informou que hoje é o aniversário do Silvio Harburger e da irmã dele, né, que a gente já cantou parabéns, mas hoje o estudo, então, espero que ela esteja ouvindo, né? Então, hoje é um estudo em lembrança aos 100 milhões de mortos, assassinados durante a Segunda Guerra Mundial e mais em comemoração ao aniversário do Silvio, entre outras coisas. Antes de eu passar a palavra, também a pedido do Charles, é bom lembrar que domingo às 6h30, como disse o Rabino Sérgio, tem um evento de Yom HaShoah na área muito legal, com um filme ótimo e uma discussão depois com os diretores do filme e o historiador Fábio Kaufman, que é um cara muito legal. O Vitor está viajando e por isso que hoje eu estou aqui. Mas eu passo a palavra, então, ao Charles Steinman. Bom dia. Vai falar Parabéns, da Shashmini. Eu sempre desvio desses temas outorgados. Bom, escutando todos estão, né? Eu também me escuto, esse é um problema? Para eco, etc. Ok, agora eu não me escuto, isso é bom. Antes de declarada a pandemia, eu fui a Israel algumas vezes para pesquisar a existência de documentos que pudessem me ajudar a compor uma imagem mais completa da vida e da obra do Rabino Dr. Lemler no Brasil, onde a gente já tem bastante material na área e com a família Lemler, hoje representada pela Marina Lemler, mas, sobretudo, sobre a sua atuação na Alemanha e na Inglaterra, seu país de origem e o país de exílio antes dele ir para o Brasil. Essas estadias foram reveladoras para mim como pesquisador, edificantes como pessoa e determinantes para o meu relacionamento com Israel e com os seus cidadãos. Posso imaginar que todo mundo passe por isso em algum momento da vida. Numa dessas visitas aos arquivos da Universidade Hebraica de Jerusalém, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de homens de aparência ortodoxa usando os computadores de acesso público no salão da universidade. E até expressei meu encantamento para a pesquisadora que me acompanhava,
que tantos deles estavam interessados em cultura, ciência, pesquisa, informação, num cenário não ortodoxo. Ingênuo eu. Fui logo esclarecido por ela que estavam ali olhando sites de pornografia, internet aberta e gratuita e sem a restrição kasher ou intervenção de seus rabinos cerceadores. Muitas vezes, como cidadãos racionais, universais, humanitários e contemporâneos, indagamos sobre o celibato entre os clérigos católicos, tema tão sacudido na imprensa nos últimos anos que levou o recentemente falecido pontífice a discutir esse assunto, talvez contra muita pressão, em sínodos e reuniões eclesiásticas. Mas será que a nossa kashrut não vai pelo mesmo caminho quando limitada ao ritual e não atrelada ao caráter ético ou moral do nosso comportamento? Certamente, como judeus reformistas que somos, privilegiamos ética sobre o ritual. Eu realmente acredito nisso e no caminho da correção, mais do que no caminho da santidade. A correção até reconhece o desvio e o conserta, ajusta, enquanto a santidade é uma medida absoluta, muito pouco humana. Kasher, no seu sentido menos óbvio, traduz-se como legítimo, apropriado, correto, e pode ser o caminho para Shalom, que também, no seu sentido menos popular, significa plenitude, integralidade. Talvez mais do que o que ingerimos, mas como agimos, pode nos levar a esse estado de contentamento. A Shoah causou um severo distúrbio geracional, certamente em números absolutos e relativos, mas também abalou nossa crença que o caminho da correção leva a esta Shalom. A tentativa de nos aniquilar nos afastou, nos esparramou, nos diluiu forçosamente. Queimaram nossos livros, assassinaram nossa gente e nos desumanizaram. Nesse dia de hoje, de tanta tristeza, em que devemos cutucar o mundo para não esquecer a Shoah, eu me assombro como aquele mecanismo cruel nos distanciou de uma existência judaica, um modo judaico de pensar e agir, de entender o mundo e interagir com ele e reagir a ele. Reduzimos a folclore e anedota à judeidade. Minha reflexão hoje, especialmente para nós reformistas, é como recuperar a judeidade do pensar, do agir, do se relacionar sem renunciar à nossa vida cotidiana. Ou melhor, como trazer para a nossa vida cotidiana a nossa judeidade. Talvez seja a hora de retomar o desafio tão bem resolvido pela reforma no século XVIII e posteriormente pelos seus geniais rabinos e teóricos nos últimos 250 anos. Será que na diáspora seria bom voltarmos a ser paroquiais, ou seja, morarmos perto, termos imediato acesso a sinagogas e salas de estudo? A geografia puramente resolveria? Será que assim vamos estar em paz com nossa judeidade, ao ponto de querermos vivenciá-la no nosso cotidiano? Aproximarmos-nos talvez seria a melhor expressão da oferenda, do Corban, do que nos coloca perto, envolvidos e dedicados. Será que é isso que nos encanta em Israel, onde a dissolução na sociedade não implica na dissolução da nossa identidade? Seria a reconciliação com o dia a dia judaico a melhor forma de reverenciar aquelas gerações de almas que foram arrancadas do nosso convívio? Por mais que nos imputem
ou nós mesmos nos consideremos o povo da história, do passado, das tradições, eu acho que nós não somos. Somos o povo da memória. Nós depuramos o passado para que se torne o fiel companheiro com quem viajamos pelos séculos, de mãos dadas. Não porque não envelheça, mas porque nós não envelhecemos. Não há nada mais moderno e atual do que um ceder de pêssaro num país tropical. Não há nada mais vanguardista do que celebrar a criação do mundo quando todo mundo só fala em destruição. Hoje é Yom HaShoah ve'Hagvurah, Shoah e Gevurah. No mesmo dia, holocausto e heroísmo. Choramos e celebramos. Admoestamos e nos orgulhamos. E é assim mesmo, assim é a vida e, sobretudo, a vida judaica. Shabbat Shalom. Desculpa, nada. Obrigada, Charles. Amém. Linda colocação sua e muito legal o trabalho que você está fazendo. Eu tenho uma curiosidade pessoal. Eu imagino que você vai terminar ele em algum momento e vai apresentar para a gente, é isso? Em vários momentos. Agora, no dia 7 de maio, com o evento do Chiari, vai promover pelos 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Vai ter uma pequena publicação aí. E o tempo todo, eu já publiquei na Ascará do Rabino Lemer, em outras ocasiões, mas no futuro próximo teremos uma publicação mais gorda. E falar sobre esses temas. Isso é que é importante. Sobre isso que eu estava perguntando, né? A publicação mais gorda. Mas muito obrigada pela sua visão importante, sempre marcante de Yom HaShoah e também das relações com a Parashá da semana. Eu não sei se todo mundo já viu, mas na newsletter da área dessa semana tem um texto muito legal do Rafinha Boquerri, não o Zé Rafael Sênior, mas o Rafael Júnior, sobre a Parashá Shmini, e eu recomendo para vocês, que está muito bem escrito. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre a Parashá. Bom, eu vou continuar então. Nesse texto da newsletter da ARI, tem uma imagem interessante, né, que é uma imagem até sugerida pelo Rafinha, que é uma imagem dos filhos de Aaron, que são queimados pelo fogo. Eles foram fazer uma manipulação, foram mexer com os temas vinculados à família dos sacerdotes, eles eram os filhos de Aaron, e acabaram se queimando e foram punidos digamos que pelo descaso, ou pela leviandade, ou pela falta de cuidado, né? Falando assim de uma forma mais sutil, pela falta de cuidado ao lidar com os temas sagrados. E a imagem é forte, porque eles são afastados da arca, naquela visão. Parece um pouquinho os caçadores da arca perdida. É uma imagem de 1400, se não me engano. Mas eu recomendo para vocês a leitura. Mas eu acho o mais interessante, quer dizer, dali, em relação a Parashá, como é importante a gente ter cuidado. Mais perto ou mais longe? Mais longe. Como é importante a gente ter cuidado
e carinho e respeito quando a gente trata de assuntos sagrados, né? Não tratar com leviandade, não tratar com como se fosse uma coisa trivial do dia a dia. E muitas vezes, no nosso próprio dia a dia, a gente se depara com situações que nos parecem fora do normal, né? Vou dar aqui um exemplo muito bobo, mas quando nasce alguém, quando morre alguém, né? Nessas horas a visão do sagrado ela chega para nós de forma muito direta. E é importante tratar esses assuntos com seriedade, mas em outros momentos também mais triviais, ou menos o que se repetem todo ano, como no Seder de Pêssar, e que o próprio Charles falou, e dada a grandeza em Yom HaShoah, e por isso que a gente tem aqui uma vela aqui e uma vela lá no Charles, para lembrar os 6 milhões de mortos. Vou passar a palavra para o Ricardo. Dá para ouvir aí? Sim. Primeiro, Charles, obrigado. Silvinha também. O Rafinha, que não está aqui, mas também. Bom, primeiro, talvez valha a pena fazer a conexão do que o Charles falou com a Paraxá. Talvez nem todos estejam cientes de que todo o texto do Charles estava conectado com a Paraxá, quando ele fala das questões de kashrut, do modelo de kashrut que se deveria seguir. Essa é uma Paraxá que trata bastante disso. E também quando fala sobre a questão do zelo ritualístico, né? Uma das interpretações que existem sobre a morte dos filhos de Aaron, os 2 filhos de Aaron, ele tem outros 2 filhos que seguem com ele, servindo como sacerdotes. Esses 2 filhos que morrem nessa paraxá, alguns entendem que o que eles estavam fazendo era fruto de um excesso de zelo, e não de leviandade, né? Não no sentido de não levar suficientemente a sério, mas de levar a sério demais. E, num certo sentido, o Charles estava aqui chamando a atenção para isso também, algo com o que a gente deve se preocupar bastante, né? A gente, não importa que tipo de liturgia a gente adota, né? Se a gente adota um rito ortodoxo, ou se a gente adota um rito reformista, a questão do zelo em excesso, ela sempre pode aparecer, né? Ou seja, a gente sempre pode estar mais preocupado com detalhes que são complementos, né, que podem ser importantes, mas com detalhes e não com a essência. Isso a gente deve procurar sempre evitar. Eu queria aproveitar que o Charles está conduzindo o estudo hoje para falar algo que eu acho que é bastante importante, e talvez ele possa complementar e até me corrigir se for o caso. A gente costuma falar, né, do Yom HaShoah, mas é muito comum a gente em português, ou mesmo em inglês, em outras línguas, a gente usar a palavra holocausto, que é uma palavra que me incomoda bastante, porque o holocausto representa um sacrifício feito em prol de algo. E eu não vejo que a morte, seja dos 6 milhões de judeus, sejam dos talvez 20 milhões de vítimas que houve, vítimas civis, né, que houve na Segunda Guerra Mundial, não vejo que elas tenham sacrificados em prol de algo, né? Acho que muito pelo contrário, né? São vítimas sem sentido de algo que nunca deveria ter acontecido. Então, eu prefiro a palavra Shoah, né? Shoah é uma palavra pouco utilizada no Tanar, acho que ela aparece 2 ou 3 vezes só, sempre com um sentido de catástrofe, de destruição, que eu acho que é mais pertinente àquilo que de fato aconteceu. E num certo sentido, né, quando a gente pensa novamente, né, na morte dos filhos de Aaron, e principalmente quando a gente pensa neles, né, tendo sido mortos por uma questão de excesso de zelo,
a gente pensa exatamente no modelo litúrgico que havia na época, que era o modelo de sacrifícios, né? A ideia de que você se aproxima de Deus, se aproxima do desejo da divindade, ou da ânsia, né, da gente alcançar essa divindade de alguma forma, através de sacrifícios que tinham um processo muito bem demarcado, né, e que a gente pode chamar, então, de holocaustos, né, eram sacrifícios feitos em prol de alguma causa. E quando eles ultrapassaram essa fronteira, quando eles deixaram de ter uma causa, quando eles deixaram de ter essa conexão, eles pereceram, eles deixaram de existir, né? Então, acho muito importante, quando a gente pensa no Yom HaShoah, quando a gente pensa nessa multiplicidade de vidas que se perderam, nessa multiplicidade de possíveis futuros que nunca encontraram a continuidade das suas vidas, que essa reflexão nos traga também a oportunidade de pensar que, se nós, em algum momento, pretendermos fazer algum tipo de sacrifício, e a gente faz isso porque a gente é humano, né? Em prol de algo, né? Pensar, vou abrir mão disso em prol daquilo, ou, enfim, de alguma forma, desejar que algo aconteça, e para isso a gente abre mão de alguma coisa. Se eventualmente acontecer da gente fazer isso, sempre lembrar de que a gente não deve fazer isso nunca em excesso, e que a gente deve identificar claramente o que a gente pode ou não pode fazer. Então, só varrendo aqui um pouquinho dessa questão da conexão do Yom HaShoah com a Parashá de hoje. Bom dia a todos. O Charles usou uma palavra, depois de ter falado do que é a nossa judeidade, como a gente continuar a demonstrar e a praticar a nossa judeidade. E usou a palavra korban, né, que é um oferecimento. Eu faço parte de um grupo de voluntários que trabalha no Lar União, né? E nós vamos ter o privilégio de fazer um oferecimento dentro do lar, na inauguração de um gabinete dentário. Tratar bem os nossos moradores, isso é uma oferenda. Tratar bem o nosso semelhante. Isso vai ser inaugurado agora no final deste mês, com a presença do Rabino Sérgio, inclusive, colocando a mezuzá, dando uma sacralidade ao local, que tudo corra bem, que a gente tenha boas inspirações e que continue por fazer esse trabalho bonito, né? Então, fazer o bem, o korban, diferente de um holocausto, né? Mas é essa maneira que a gente tem de exercitar o que a gente pode fazer de melhor pelo nosso semelhante. Obrigado, Charles. Parabéns pelo aniversário, Silvio. Tudo isso é muito inspirador para a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Charles. Bom dia, Silvio Mazal Tov. Ad 120, né? Ad 120. Com saúde de 30, com saúde de 30, é verdade. 119, tá bom. Charles, novamente você fala em memória, eu acho isso espetacular. E eu queria só fazer um comentário. Meu filho tem 18 anos, né, e ele fez graças a Deus, ele fez o bar mitzvah aqui, fez o mikveh dele aqui, antes ainda era o Dario, depois fez o bar mitzvah com o Sérgio, e foi maravilhoso. E eu acho que o nosso desafio aqui, eu digo como todas as instituições judaicas, talvez, seja ter como é que eu vou dizer, a sabedoria de como a gente deve passar para os nossos filhos e para os nossos netos e para os nossos futuros bisnetos, que seja um dia, se Deus quiser, a memória do que aconteceu, primeiro, para nunca mais acontecer, e a memória principalmente do nosso povo,
A gente vive há quase 5.800 anos por causa disso, porque a gente tem memória, entre outras coisas. Então, eu acho muito importante o que você falou, e o que o Ricardo explicou hoje, que foi maravilhoso. Eu não sabia, Ricardo, muito bom, essa questão da palavra. Eu acho muito importante o que você falou. Vou passar a prestar mais atenção nisso, porque eu não sabia. É muito importante para mim ter ouvido você. E também acho que não foi sacrifício, não. Infelizmente, foi uma... Como é que a gente vai dizer? Foi um hecatombe. As pessoas estavam no meio de uma hecatombe e não tinham o que fazer. Então é isso, gente. Obrigado aí, Charles, tudo de bom. Mais uma vez, uma aula. Bom, eu queria fazer mais uns pequenos adendos assim, complementares ao que a gente está falando. Em primeiro lugar, eu vou tomar a liberdade de ligeiramente discordar do Ricardo, mas debater. Vamos lá. Olha a coragem, chutzpah. Abrir uma divergência. Muitas vezes a gente coloca como nosso interlocutor, né, até aqui com muita frequência, a ortodoxia, que ela é rigorosa, e ela é literal, e ela é ritualística, e ela é... Né, tem várias características que muitas vezes podem ser questionadas e discutidas, e muitas vezes se prendem no ato e no ritual, e não esquecem a Kavaná, certamente não, porque falam muito nisso. Mas se agarram em alguns momentos, até, no meu ponto de vista, assim, num determinado momento histórico. Então, eu vou me vestir como se eu estivesse na Europa, na Polônia, em 1800, em 1700, em 1500, apesar de eu estar no Rio de Janeiro a 60 graus na sombra. Então, tem várias questões que podem ser levantadas assim, do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista religioso, de conexão com o mundo à sua volta, né? Todos os vínculos que eu tenho, afetivos e práticos, eles carregam, no meu entendimento, um aspecto religioso também, e eu acho que um pouco disso é o que a Paraxá fala em relação aos filhos de Arão, não ao excesso de zelo, mas a digamos, um desconhecimento. Isso foi a minha leitura, né, de como lidar com o sagrado. Mas por que eu estou levantando isso? Para discutir com você, na verdade eu quero te ouvir. É que eu acho que muitas vezes, no judaísmo reformista ou nas outras versões existentes, né, em todas as outras linhas formalmente existentes e as não formais, existem uns gaps. E aí eu vou falar especialmente de um, né, que a gente estava até comentando agora sobre a chegada do Rabino Goldman, que vai estar no Brasil, fazendo uma série de eventos e palestras e cursos e etc. E que é uma oportunidade para quem estiver disponível participar e aprender e tal. Mas a questão de lidar, especialmente com o misticismo, que era o caso dos filhos de Aron, é muito delicada e muitas vezes ignorada porque é um assunto difícil mesmo, né? Porque é um assunto mais sensível, etc. E por não ter regras muito claras de como lidar com isso, ou existe na ortodoxia, mas existe de outra forma no universo mais liberal, é um assunto que ele não tem a relevância que poderia ter. Ou não tem a proeminência, o destaque que podia ter.
É um comentário genérico. Primeiro, pode. De repente você vai responder a dois. Aliás, primeiro, o Charles, à distância aí, foi a primeira leitura de hoje de manhã, de parabéns. Obrigado a Charles e a todos aqui. Agora, em relação... Charles falou muito da questão de kashrut e falou trouxe, porque a Parashá, no seu 3º capítulo, trata muito da questão de kashrut, mas a Parashá trata no 3º capítulo de kashrut formal, tem toda uma listagem de animais e com detalhes quais são kasher e não kasher, mas nada por lógica, é tudo como um hook, por uma determinação. Enquanto o Charles fez uma extensão que além da questão ritual, como está na Parashá, a questão da kashrut muito mais como uma questão ética, que é muito mais ampla. Agora a questão dos Nadav e Abiú, os dois filhos de Aaron, o termo usado na Parashá eles Zará, acenderam um fogo estranho. E Ricardo trouxe uma interpretação, eu acredito que seja mais contemporânea, onde o fogo estranho seria excesso de zelo. Mas aí, trazendo uma outra visão, não contradizendo, mas mais uma... o Gerson falou agora de Corban, e esse evento da União é tremendamente positivo e fruto de muita dedicação, e diz que isso seria um Corban. Corban era, na época bíblica, a oferta animal. Então, nós temos também, em hebraico, aí o Corban, Karof, ambas palavras têm a mesma origem, e Karof é proximidade. Então, talvez o Zará, o fogo estranho, tenha sido um excesso também de uma aproximação excessiva, porque certamente havia regras como oferecer o Corban. E eles acenderam, então, um fogo diferente, um fogo estranho. Agora, o que também já ouvimos aqui diversas vezes comentado, é que logo em seguida, o que é mais aparentemente também muito estranho, ou antinatural, que o pai, o sumo sacerdote da época, Aaron, a Torá fala, vai dom Aaron. O Aaron calou-se. E depois de ver os dois filhos caírem fulminados, ele calou-se. Então, realmente é estranho então, pode-se interpretar também que o pai Aaron tenha se calado, resignado com uma coisa, entre aspas, errada, diferente que os filhos fizeram, ou a religiosidade, a crença dele era tão fervorosa que em aceitar, já que ele não foi mão humana, caíram fulminados, então em aceitar
em aceitar esse desígnio. Então, também está no segundo capítulo da Parashá de hoje. É só para umas pinceladas adicionais, sem contestar o Ricardo. Não estou preocupado em ser contestado, não. Acho que a gente deve se lembrar. O judaísmo foi construído em cima de controvérsias. A gente não tem no judaísmo a pretensão de ter nem a palavra correta, nem a última palavra. Apenas a gente mantém o direito de cada um ter a sua palavra, né? De forma que possa se chegar a um consenso, sim, que possa se chegar a um determinado caminho, sim, né? Porque a gente, afinal de contas, tem um percurso a ser traçado em conjunto, a gente tem, né, um caminho de futuro comum, mas sem que isso iniba, né, a participação e sem que isso iniba a oportunidade de abrir divergência, como bem lembrou o Silvio do nosso vocabulário jurídico, né, abrir divergência com a finalidade de enriquecer o debate, né? A ideia não é você combater ou diminuir ninguém, né? A ideia é sempre enriquecer o debate, e isso é o que a gente vê no Talmud, ainda que isso às vezes também chegue a excessos, né? Mas em relação ao que você falou, Silvinha, né, pelo que, se eu entendi bem o que você quis dizer, você se preocupa com o distanciamento que o movimento da reforma teve em relação ao misticismo. É isso? Muito bem. Então, primeiro, eu acho que deve existir muito claro para a gente dois aspectos que, a meu ver, são distintos, né? Um que a gente pode chamar de espiritualidade e outro que a gente pode chamar de misticismo. Espiritualidade é algo que a gente sente, né? A gente talvez não saiba traduzir bem em palavras, a gente talvez não saiba compreender exatamente como é que isso se reflete sobre nós, como é que isso define nossas atitudes, pensamentos, forma de nos relacionarmos uns com os outros, mas que é algo que está presente, que faz parte da gente e que, de alguma forma, compõe, junto com a nossa racionalidade, aquilo que nós somos, né? Então, entre aquilo que a gente entende do que nós somos e aquilo que a gente não entende do que nós somos, que a gente se constrói, né? Que a gente se conforma, né? Que a gente ganha forma como ser humano. E nesse sentido, né, do elemento espiritual vinculado à religião, me parece que a reforma nunca quis se distanciar. Não há essa pretensão, nem essa intenção, nem esse interesse. O misticismo, né, ele é visto como o estudo daquilo que transcende o mundo material, que transcende a nossa capacidade mais imediata de percepção, e que, consequentemente, a gente poderia definir o estudo daquilo que a gente não entende. E nisso, sim, talvez a reforma tenha, de fato, se afastado, porque tenha entendido que o estudo daquilo que a gente não entende é um estudo vão, né? O grande exemplo disso no Tanar, né, na Bíblia judaica, está em Coelet, né? Coelet é um livro que descaracteriza qualquer finalidade de estudo para além daquilo que a gente é capaz de compreender, né? Não no sentido de diminuir a nossa curiosidade, mas no sentido de não construir um arcabouço de estruturas que nos sustentem a partir de uma base que, na verdade, a gente desconhece. Então, nesse sentido, talvez sim, a reforma tenha se afastado do misticismo. Eu não sou nenhum grande especialista nessa área, porque não é a minha prática religiosa nem a minha crença, mas eu vejo pouco a agregar, né, no sentido da nossa capacidade de conexão com esse elemento transcendente, que eu aqui chamei de espiritualidade, a partir da construção de todo um conjunto extremamente rigoroso e como um conjunto de ideias extremamente lógico, sólido, sobre uma base que não é tão sólida assim. É como se a gente estivesse construindo um castelo sobre areia movediça,
eu não vejo muito sentido nisso. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não encontrem sentido nisso e não façam disso coisas boas. Uma informação é pessoal, mas pode ter um significado mais amplo também. Curiosidade. Esse Sefer Torah do que nós estamos lendo, que voltamos a usá-lo quase que diário, não é? É o mesmo Sefer Torah e, por acaso, a mesma Parashá que eu quando fiz Bar Mitzvah há 69 anos atrás. Então, é uma besteirinha pessoal, mas tem um significado mais amplo quando a gente fala em continuidade, esse tipo de coisa, que, primeiro, sem dúvida, a qualidade desse Sefer é extraordinária, que ele parece novo ainda hoje. E não era novinho, não era. Então, é o mesmo Sefer, e também, para mim, e também vale como continuidade. Espero que meus netos continuem, mas dos 5 netos, uma menina, dos 4 homens, 3, no seu Bar Mitzvah, leram do mesmo Sefer. Então, essa continuidade dentro da vida congregacional, isso também já certamente não é caso, no que eu trago aqui não é caso único, deve ter diversos exemplos, mas eu acho um detalhe que me deixa pessoalmente muito vaidoso, enriquecido. Não, 2 coisas. Primeiro, eu tinha pensado, e depois eu esqueci de falar, Silvio, você falou, né, de um exar, de um fogo estranho, né, e toda a ideia dessa construção, tanto do mexicano como estrutura física, como da ritualística dos sacrifícios, como elemento complementar imaterial, né, no sentido de que ele sugere, né, a proximidade em relação a Deus, a presença de Deus entre nós, Shekhinah. Tudo isso é feito visando nos distanciar da idolatria. E como é que a gente chama a idolatria? Avodah Zarah, né? Avodah Zarah. Então, um serviço que é estranho, que é alheio, que não faz parte, né? Então, a estrutura, né, da Torá nos leva a acreditar que, de alguma forma, né, aquele serviço buscado pelos filhos de Aaron tinha uma conexão, né, ou nos levava a uma ideia de Avodah Zarah, de uma idolatria, né, e a ideia deles serem fulminados, de novo, é o reforço em relação a distanciar a gente da idolatria. Era isso e mais uma coisa que eu não estou conseguindo lembrar agora. Sim, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: a gente teve hoje uma vivência muito interessante de algo que foi o natural, que era o normal, há talvez 1.500 anos atrás, né? Ou talvez mais que isso, inclusive, que é cada um que é chamado à Torá poder ler o trecho da Torá para o qual fez aliar, né? Então, o fato do Silvio hoje ter lido o trecho para o qual ele fez aliar, nos remeteu a um modelo de liturgia, a um modelo de prática dos nossos serviços religiosos, que nos conecta à história de uma forma incrível. Quer dizer, não só, né, a sua conexão com esse Sefer Torah em particular, né, nem só a conexão dos seus netos terem feito o seu Bar Mitzvah utilizando o mesmo Sefer Torah, mas o modelo que a gente viu hoje remeteu a gente a esse tempo passado, em que cada um lia a sua parcela, né? Depois de um tempo, isso passou a ser conduzido por um Baal Koré, por um Shliach Tzibur, né, um representante do grupo que está ali participando do serviço religioso, mas antigamente era feito dessa forma, cada um lia o seu trecho. Eu vou
Rafael, um minutinho só, antes de você falar que o Charles levantou a mão, mas eu vou usar do meu privilégio de apresentador temporário e vou falar uma coisa. O Rabino Sachs, nos estudos de Shemini, ele comenta que um dos erros dos filhos de Aaron em relação a essa paraxá foi um excesso de espontaneidade. Então, que existia ali uma dualidade entre você seguir o ritual com rigor e você, entre aspas, inovar ou fazer alguma coisa que saia do seu coração, mas, porém, que está saindo da regra, né? Então, também era isso que eu queria comentar, só agregando. Agora, passando a palavra ao Charles. Silvio, o fato de você ler do mesmo Sefer Torah depois de 69 anos é um privilégio desses tempos de paz que a gente viveu e vive ainda, né? Talvez, quer dizer, não em Israel ou em outros lugares, mas ainda existe uma estrutura de paz que rege a nossa vida, especialmente longe na América do Sul e em lugares que são muito periféricos, onde está acontecendo guerra, né? Nós ainda não estamos envolvidos, seremos, mas ainda não estamos. E o que isso pode trazer em mudança de vida é algo que vai de novo, nos colocar a questão de como vamos confrontar esse desafio. E talvez, através da judeidade, a gente possa enfrentar isso de uma forma diferente que outros. Vamos ver. Sobre o Holocausto, que é a palavra que eu não gosto dessa palavra exatamente por isso. Ela não quer dizer o que ela quer dizer. Mas não tem como evitar, neste momento, usá-la. Shoah realmente é muito pouco usado, especialmente no mundo não judaico, até, né, no mundo judaico. Tem duas coisas em relação a Shoah que me deixam um pouco intranquilo. Eu estou me ouvindo em eco, não sei se vocês estão me ouvindo em eco. Eu não tenho problema de me ouvir em eco. Agora eu não. A questão do Holocausto tem duas coisas que me incomodam. Primeiro, essa internacionalização. Tudo vira um Holocausto. O Holocausto dos. Como é que chama? Das populações originárias da América do Norte, o Holocausto, não sei o quê. Eu acho que não é isso, porque o Holocausto, para mim, ele não é um tempo também. Foi morto durante o Holocausto. Também não é um espaço de tempo. Ele é um episódio e ele aconteceu numa época específica, com um grupo específico, por motivações específicas. Então, essa questão da internacionalização do Holocausto também é uma questão complicada. Mas eu volto a alguma coisa que eu já disse nos últimos anos e tem a ver com memória. Se nós não nos apropriamos da própria memória, outros vão se apropriar dela. Quando nós deixamos de ser os oprimidos da humanidade, e eu não estou dizendo coitados, eu estou dizendo oprimidos, nós arcamos com a consequência de nos tornar os opressores. Se você não é o oprimido, você é o opressor. O oprimido tem simpatia e empatia por outros oprimidos. Ele tem relação com as causas humanitárias. O opressor não tem. Ele não tem essa preocupação. Então, nós abrimos mão nos últimos anos por um conforto, pelas questões políticas, pelo bem-estar da comunidade que se reergueu. Por vários motivos, a gente pode discutir isso durante horas. Nós abrimos mão de sermos os oprimidos, outros ocuparam esse espaço, muito bem, inclusive, e nós abrimos mão da nossa própria memória. E outros ocupam esse espaço também. Isso é um tema que tem que ser retomado urgentemente. Especialmente num dia como hoje, é fundamental. Eu não sei se eu fui claro, mas é uma coisa de se tomar para si. Isso é um assunto nosso, não é um assunto dos outros.
E toda vez que a gente não toma isso para nós, alguém toma. E aí a gente não tem mais esse tema para nós. Então a gente tem que tomar esse tema para nós. Quais são esses temas? Sim, é o Holocausto, os episódios históricos, o que aconteceu com aquilo. Cada um sentado aqui, de certa forma, direto ou indiretamente, digamos, o Silvio falou uma coisa dos 69 anos que ele leu lá atrás. Uma vez eu discuti com a Suzane Wortmann, lá no Shopping Leblon, tomando um café, algo que ela ficou pasma quando eu disse para ela. Eu falei, ô, Suzane, você não teve casa da avó. Ela me olhou assim, você não teve casa da avó. Ela falou, eu não tive casa da avó. Não, porque todo mundo saiu correndo e fugindo, você não teve a casa da avó, cozinha da avó, nada da avó. Né? Uma mulher de acima de 80 anos. Então, essa transmissão geracional, ela não teve. E ela só pode se tornar essa mulher cônscia da sua identidade judaica porque ela conta com a congregação, a comunidade judaica. Nós temos o privilégio de contar com a memória comunitária, que nos ajuda a suprir esses gaps, né? Você pode imaginar, se numa aldeia na Idade Média europeia a população judaica foi queimada e só sobrou um, como é que eles voltaram para lá? Como é que eles se reconstruíram? Por causa da nossa memória comunitária. A gente se procura, a gente se aproxima, a gente usa as mesmas fontes há tantos anos, a gente se recupera e a gente se renova. E esse eu acho que é o caminho da recuperação dessa distância que o Holocausto causou, a Shoah, desculpa, né? Esse é um tema que vale a pena levar adiante. Eu não sei, o Silvio teve uma avó, né? Um outro avô ele não conheceu. O Germano eu não sei, que são os mais velhos da nossa mesa, mas são questões importantes. Agora a gente não escuta vocês aqui. Pronto. Então, complementando o que nós ouvimos, falamos, o que eu especificamente falei, que seja Lezer Olam, por recordação eterna dos que foram levados para a Shoah, e em especial os meus bisavós maternos. Eu conheci a avó que o Sartre citou, mas os pais dela eram cidadãos, se consideravam cidadãos alemães plenos e, repentinamente, foram arrastados para Auschwitz, junto com milhares de outros. Que seja que Lezer Olam por todos. Esse aqui mesmo? Pode ser? Pode. Antes de mais nada, parabéns, Charles, pelo estudo, parabéns também a Silvia pela condução. A gente sempre se pergunta, né, como foi possível, né, como Deus permitiu que o Shoah acontecesse. E eu quero trazer um papo que eu tive uma vez com o Vitor aqui, o Vitor, nosso presidente. Eu perguntei para ele, assim, bate-papo bem informal, eu falei, onde Deus estava, né? E ele me falou uma coisa bem legal, que eu queria trazer. Ele citou um rabino e a minha memória não vai permitir dizer qual foi o rabino que ele citou, mas a frase ficou bem marcada. Ele falou, onde Deus estava? Deus estava chorando com a gente, né? Então, queria deixar essa contribuição. Me marcou bastante isso. Valeu. Acho que eu vou passar a palavra ao Germano, mas eu queria, nosso decano, e enquanto ele abre o papel, eu queria lembrar uma palavra que, para mim, ela é importante toda vez que a gente fala Shoah, Holocausto, e faz essa comparação com outras circunstâncias onde há matanças, etc. A escala industrial, eu acho que é sem referência e sem similar ainda na história, né? O matadouro, o esquema de matadouro, e ainda não, né? A gente não pode... Oi, mas a escala industrial é sempre importante da gente lembrar. Quer dizer, e o modelo industrial. Eu só vou fazer aqui um parênteses, mas meu banheiro está vazando.
E aí eu tive que comprar um chuveiro novo anteontem. Eu não compro chuveiro quadrado de jeito nenhum, na minha casa não entra, porque é igual o chuveiro que eu vi no campo de concentração. Não entra. Eu lamento. Então, certas coisas a gente carrega com a gente e tem a ver com a escala industrial. Por quê? Porque tem um modelo, um processo definido, né? Aqui minha amiga vai dizer, tem um processo definido, tem uma sequência tratada, tem um tratamento de dejetos, é uma coisa horrível aquilo. É uma coisa assim fora do normal, muito maior do que o número de pessoas que morreram. Eu acho que tem uma dimensão prática pavorosa. Bom, primeiro, Charles, é difícil trazer um estudo depois da sua fala, mas eu, modestamente, vou ficar na nossa paraxá. Primeiro, Silvio, meus parabéns e a possibilidade de você ler a Torá. Realmente, eu fico imaginando quanto de nós poderíamos fazer isso. Meus parabéns de qualquer forma. A paraxá, o 8º dia. Estranho, um título 8º na paraxá. Um dos rituais mais emocionantes da semana judaica ocorre o advento do 8º dia, a cerimônia da Haftalá, a separação. No contexto bíblico, temos em Levítico 9:1, no 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. Pelo relato bíblico, exatamente no 8º dia, ocorreu as mortes de Nadab e Abiú, filhos de Arão, mortes que podem ser explicadas por violação ritual que cometeram ao trazerem um fogo estranho ao altar. Por outro lado, quando lemos a Haftará, cerca do ano 1000 antes da Era Comum, nos deparamos com a história de Uzá. O texto parece dizer que ele tentou firmar a arca para evitar que caísse. Sua intenção era nobre e qualquer outra pessoa provavelmente teria feito a mesma coisa. Por que, então, a reação extrema de Deus com a sua morte? Hoje, quando celebramos a Haftalá, podemos lembrar o relato da criação, o primeiro 8º dia, que é paralelo ao primeiro dia. No primeiro dia, Deus criou luz para o mundo, e no 8º dia, Adão criou luz e calor para o mundo. Mãos humanas criaram fogo, mas as mãos humanas devem usar esse fogo para recriar e não destruir. E, portanto, olhamos para os nossos dedos enquanto fazemos a bênção sobre o fogo, todos os sábados à noite, o começo do nosso 8º dia semanal. Hoje podemos dizer a nós mesmos que todo o futuro de nossas vidas e mundo está em nossas próprias mãos e que tenhamos a serenidade de Arão para encarar os desafios, como lembra no seu estudo dessa paraxá Rafael Castilho, na Ariunus, de 23 de abril. Obrigada. Gente, obrigada a todos. São 9h38, acho que a gente vai interromper por aqui, em função do avançado da hora. Eu queria aproveitar para fazer uma recomendação de leitura. Eu ganhei, agora em Pensa, um livro da Noah Tishby sobre Israel, que em inglês, se não me engano, o nome é uma aproximação fácil para o assunto Israel, para o assunto delicado, um país complicado, é alguma coisa assim. É uma leitura super agradável, boa de ler, com vários mapas e contando da vida pessoal, muito divertido e importante. E no momento desse, onde tem tantos questionamentos sobre a existência de Israel, sobre simplificando a complexidade do ambiente lá, é uma leitura que vale a pena.
Então, fica aqui a recomendação de qualquer maneira. Eu não sei se Charles quer fazer um encerramento. Não? Tudo foi dito e agora é cada um na sua. Cada um na sua e todos juntos, certo? Isso, Gente, muito obrigada e até quinta-feira que vem, Shabbat Shalom, até amanhã. Um beijo.